Pergunta. Diante de tantas variedades, né, na filosofia, né, essa pluralidade, né, uma palavra difícil, inclusive, de pronunciar, um trava-línguas, e posições tão distintas na filosofia, por onde que a gente deve começar? Né? Uma pessoa que está do zero, ela tem uma vaga noção, ela ouviu falar ali, não sabe exatamente o que é, mas tem um interesse, um desejo de aprender. Por onde que ela deve começar a estudar, a ler filosofia? Pelos mitos, por aquilo que vem antes da filosofia, né? Por aquilo que ela se contrapõe, a poesia, os poetas arcaicos, né? Como, por exemplo, Hesíodo, que escreveu a Teogonia, escreveu não, cantou a Teogonia, cantou os Trabalhos de Dias, porque a poesia não era escrita, ela era recitada, cantada, né? E memorizada. E estudar a mitologia. Eu acho que começa com o estudo da mitologia, com o estudo da poesia. E aí você começa a entender contra o que, a partir da referenciação de diferença, contra o que a filosofia vai se relacionar. Porque ela, embora os filósofos antigos eles não cometam impiedade, que é a impiedade, é a renegação dos deuses. Embora Sócrates tenha sido acusado de impiedade, mas ele não Impiedade. cometeu impiedade, o problema era outro, Não. né? Eles têm essa relação com os deuses, mas eles vão ter um outro modus operandi de pensamento que não é a poesia, que não é a mitologia. Então, eu diria, para começar, pela mitologia e pela poesia, e depois lendo os pré-socráticos, os filósofos da natureza, depois lendo Platão. Aí há de se perguntar o que Sócrates disse foi escrito por Platão, então lendo Platão. E fazendo um caminho em relação à história da filosofia. Eu acho que é interessante. Porque aí você vai vendo os contrapontos de linhagem. Né? É claro que são muitos autores, muitas escolas filosóficas, mas você pode pegar alguns que se referenciam uns aos outros. Então, por exemplo, Santo Agostinho se referencia em Platão, neoplatônico. Embora não exatamente no mesmo Platão que se vinculava na Grécia Antiga, mas ele tem uma base platônica. Então, para você entender Santo Agostinho, você tem que ter lido Platão, entende? Sim. Para você entender Kant, você tem que ter lido Descartes. Então, é interessante você fazer o caminho da história da filosofia. Para você entender Nietzsche, você tem que ter entendido os mitos apolíneos e dionisíacos, por exemplo. Então é interessante você começar pela poesia, pela mitologia, vir na filosofia antiga, seguir a história, na filosofia medieval, na filosofia moderna, na filosofia contemporânea. É um trabalho para a sua vida inteira. Mas quanto mais você lê, mais você treina o seu raciocínio para determinadas coisas. Então você começa lendo mitologia e você começa a se treinar na estética da coisa. Aí você começa a ler Platão e o seu pensamento começa a raciocinar, o logos começa a atuar em cima dos mitos. E aí você vai vendo a, o longo da mudança do mundo. Então, eu acho interessante seguir a história da filosofia, Maravilha. para você ir vendo e comparando como o mundo foi mudando em relação ao longo da história. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, Cristina. Eu vou